Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta segunda-feira, dia 4 de março. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou às 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Neste conteúdo de agora eu quero conversar com vocês, passar aqui na parcial de ingressos para o jogo de quarta-feira contra o Bragantino no estádio Newton Santos. Estamos tendo a venda dos ingressos, já temos aí um público interessante e você que ainda não comprou seu ingresso ainda dá tempo. E eu quero conversar com vocês também sobre um jogador que está recuperando o bom futebol e é a nossa esperança também para essa classificação para a fase de grupos da Libertadores. O Eduardo voltou a jogar bem. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse jogador, dar um pouquinho da minha opinião também, o porquê dessa melhora do Eduardo, ele que era muito criticado também pela torcida botafoguense. E para fechar, Gatito Fernandes vai sair do Botafogo? O Internacional parece que fez uma sondagem, a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. E se você puder, se você quiser, vire membro aqui do canal, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Já abro falando sobre a venda de ingressos, 23 mil ingressos já foram vendidos. Temos os setores esgotados ali, as lestes, né, tanto inferior e a superior, os setores lestes aí já estão esgotados, tá bom? Temos ingressos ainda para os setores oeste, inferior, R$ 200 a inteira, R$ 100 a meia. Temos também a oeste superior A, ela foi desbloqueada, R$ 80 inteira, 40 meia. Lembrando que a oeste superior B já está esgotada. E o Botafogo também já desbloqueou o setor norte. Então você que quiser ir, você pode comprar seu ingresso também para o setor norte. R$ 60 a inteira, R$ 30 a meia. Você pode estar comprando seu ingresso pelo botafogo.com.br/ingresso. E é uma semana decisiva para o Botafogo, uma semana importante, a gente está ansioso. E temos ali alguns jogadores recuperando o bom futebol, alguns jogadores aí que estão recuperando aquela vontade, aquela alegria de jogarem no Botafogo depois de tudo que passamos na temporada passada. O Tiquinho Soares, o próprio Marlon Freitas, que ontem jogou muito bem, fez 2 gols. Mas eu quero falar sobre o Eduardo. Ele é um jogador muito importante para esse elenco do Botafogo, até porque para essa função a gente só tem ele, né? O Botafogo mais uma janela que não traz aquele meio-campista para disputar a vaga com o Eduardo. E o Eduardo, nessa temporada, ele já é o vice-líder em participações em gols do Botafogo na temporada. O Eduardo é o vice-líder em participações em gols até aqui na temporada. O Eduardo até aqui tem 11 jogos, 8 como titular, 3 gols, 1 de bicicleta e 3 assistências. Quero dar minha opinião rapidamente sobre o Eduardo. O que mudou? Por que o Eduardo voltou para essa boa fase? Por que o Eduardo está voltando a jogar bem? Na minha opinião, foi porque ele mudou de função. Se a gente observar hoje o Eduardo dentro de campo, ele busca o jogo lá atrás, coisa que ele não estava fazendo. O Eduardo, agora ele vem aqui atrás, ele busca o jogo, ele arma a jogada. Antes não. Antes o Eduardo estava colado lá na frente no Tiquinho Soares, como fosse um segundo atacante. E o Eduardo agora, ele vem aqui atrás, ele pega a bola, ele arma o jogo. Então, isso, na minha opinião, fez que o futebol dele voltasse a crescer. Porque o Eduardo, colado no Tiquinho Soares, alguém tinha que levar essa bola até ele. Agora não. Agora ele vem aqui atrás, pega essa bola, arma a jogada. E isso que o Eduardo tem que fazer.
tem que vir aqui atrás, como ele tá vindo, tem que pegar a bola, tem que armar a jogada. O Eduardo, ele não tem que ficar colado no Tiquinho Soares, porque se ele ficar colado no Tiquinho Soares, alguém vai ter que levar essa bola até ele. E não, é ele que tem que vir pegar essa bola aqui atrás e armar as jogadas do Botafogo. E por isso que ele tem feito boas partidas e por isso, na minha opinião, ele tá voltando a jogar bem. É a nossa esperança também, o Eduardo, para essa classificação em cima do Bragantino. 2 jogos aí duríssimos que a gente vai ter para entrar na fase de grupos da Libertadores. E eu confesso para vocês que eu vendo o Tiquinho Soares voltando a jogar bem, o Eduardo, dá uma esperança a mais pra gente, porque se esses jogadores tivessem em baixa, principalmente o Eduardo, a gente estaria um pouco mais desanimado. Como eu disse, o Botafogo nessa janela não trouxe camisa 10, não trouxe o meio-campista para brigar com o Eduardo. Eu acho isso um erro. Se a gente prestar atenção, o Eduardo já tem 11 jogos nessa temporada, 8 como titular. E o Eduardo já tem 34 anos de idade. E ele já mostrou na temporada passada que ele não aguenta uma temporada toda. Ele fica sobrecarregado e isso acaba ali também fazendo que o rendimento dele caia um pouco. Um erro do Botafogo não trazer um outro meio-campista para fazer uma sombra pro Eduardo. Então a gente torce aí para que o Botafogo saiba fazer um bom trabalho pro Eduardo. Já foi poupado aí no último jogo, assim como o Tiquinho foi poupado, Júnior Santos também foi poupado, Barbosa foi poupado. Então a esperança fica maior quando esses jogadores estão bem. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, conversar com vocês sobre Gatito Fernandes. Tá de saída do Botafogo? O Internacional parece que tá de olho. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, compartilhem esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Pra gente finalizar, uma informação da Revista Colorada, informação vinda aí do Rio Grande do Sul. O Internacional tá sondando a situação do Gatito Fernandes. O Internacional que tá em busca de um goleiro. Gatito Fernandes, né, que tem 35 anos de idade, tem contrato até o final do ano com o Botafogo, está sendo titular nesse momento. O John está lesionado. Lembrando que o pai do Gatito tem uma história lá no Internacional, jogou na década de 90, campeão da Copa do Brasil de 1992. Então, o pai do Gatito tem uma história no Internacional. E eles estão de olho aí no nosso goleiro. Lembrando que a janela, ela fecha quinta-feira. É quinta-feira que a janela de transferências fecha. Olha, eu quero dar minha opinião. Eu sempre fui muito fã do Gatito, sempre defendi. Só que se ele saísse do Botafogo hoje, eu confesso para vocês que eu não ia achar ruim. Porque tudo é ciclo. E parece que o ciclo do Gatito Fernandes no Botafogo, ele encerrou. Agora, a janela fecha quinta-feira e a gente só tem o Gatito. O John tá lesionado. Então, assim, se fosse para vender, se fosse para negociar o Gatito Fernandes, era para ter sido antes. E traria aí um outro goleiro. Se o Gatito sair, não sei se ele vai sair, mas se ele sair, vai dar tempo do Botafogo trazer um outro goleiro até quinta-feira? Acredito que será difícil, vai ter que achar um goleiro aí livre no mercado, um goleiro rápido para fechar e trazer. Então acredito que talvez o Botafogo possa dificultar essa negociação, não pela qualidade do Gatito, não porque o Botafogo quer a permanência do Gatito, não. Eu acredito que se o Gatito ficar, é porque o Botafogo não vai liberar, porque o Botafogo não tem outro. O goleiro John tá lesionado, a gente não sabe quando volta. É um goleiro que se machuca muito também e tem que se provar aqui ainda com a camisa do Botafogo. O Gatito, cara, ele não começou bem a temporada. No começo do ano, eu defendia aqui o Gatito, eu falava aqui no canal, se eu fosse o técnico, eu começaria com o Gatito de titular, daria oportunidades para ele se provar, e se ele desse conta, o Gatito seria o titular absoluto nessa temporada. Só que o Gatito não tá bem, tem falhas aí absurdas. No clássico de ontem ele falhou, já tinha falhado contra o Flamengo. O Gatito vem falhando e não tá bem. Claro, tem a questão da idade, a gente não vai querer que o Gatito seja aquele mesmo Gatito de antes. Mas tá uma coisa assustadora o nível do Gatito.
E não dá muito pra gente confiar no Gatito para uma Libertadores, para fase de grupos. Só que a janela fechando, o Botafogo vai poder se reforçar só no meio do ano. Então talvez tenha sido um erro do Botafogo também não trazer um goleiro ali que chegasse e assumisse logo a titularidade. Talvez tenha sido um erro também do Botafogo não buscar um goleiro, aquele goleiro mesmo que chegue e seria titular absoluto aqui no Botafogo. O clube optou pelo John. O John vai ter que se provar. Só que para o John se provar, ele precisa jogar. E ele é um goleiro que se machuca muito. Então a gente só tem um Gatito. Se liberar o Gatito, vai ficar com quem? Vai trazer outro? Então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer nessa situação. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Amanhã, terça-feira, volto aqui 6 horas da manhã. Amanhã tem a nossa live, 8h15 da noite. O Igor Santos vai estar aqui comigo. Eu conto sempre com a audiência de vocês. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de segunda. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.